Olá, sou o professor André Brock e nesse vídeo eu vou resolver uma aplicação de potências e que também não deixa de ser uma aplicação de função exponencial, uma situação que apresenta um crescimento exponencial. Diz aqui que um estudo constatou que a quantidade de habitantes de uma determinada região a partir do ano de 2003 cresce 10% ao ano. E aí pede primeiro para obter uma expressão que forneça a quantidade de habitantes em relação ao tempo. Esse tempo contado em anos a partir de 2003. Então 2003 é o ano zero. 2004 o ano 1, 2005 o ano 2 e assim por diante. E em 2003, quer dizer, quando o ano é considerado zero, a população era de 40 mil habitantes. E depois, de acordo com esse estudo, qual é a população estimada para o ano de 2010? Quer dizer que, obtendo a expressão primeiro, depois fica fácil calcular para 2010. E para resolver aqui, eu vou usar um recurso que eu já expliquei em outros vídeos com relação a calcular a percentual, né, de aumento, aqui, 10% ao ano de crescimento. Então, quando você quer calcular um crescimento de 10% sobre qualquer que seja o valor, tá, você pode fazer uma multiplicação por 1,10. O que isso significa? Por exemplo, você tem aqui 100%, corresponde ao valor sobre o qual você vai calcular o acréscimo. Se você somar 10%, você vai ter aqui 110%. Quer dizer, o valor com o aumento, né, vai corresponder a 110% do que era antes. E não esquecendo que 110% significa, né, pode ser escrito como uma fração 110 sobre 100, tá, que na forma decimal, né, é 1,10. Então você vai falar num aumento de 10%, coloque o 1, o 1 que significa 100%, seguido aí da parte decimal que vai corresponder ao percentual. Se for 10%, né, vírgula 10. Se for 20%, vírgula 20. E assim por diante. Tá? Nessa situação, vamos considerar aqui o seguinte. Quando o ano, que a gente pode considerar a quantidade de anos, né, x, a quantidade de anos a partir de 2003. Então, em 2003, quando x é zero, a quantidade, né, de habitantes é 40 mil. Quando x passa para 1, ou seja, que é o ano de 2004 aqui, né? O que acontece? Você passa a ter nessa população 40 mil acrescido de 10%, que você pode escrever dessa forma, multiplicado por 1,10. Tá? No ano 2005, ou seja, 2 anos após o ano de 2003, né? Partimos aqui de 2003, tá? E aqui são os valores de x. Essa população passa a ser a população de 2004, ou seja, 40 mil multiplicado por 1,10, isso é o que já se tinha em 2004. Só que sobre esse valor, novamente, nós vamos acrescentar 10%. Então, novamente, nós vamos multiplicar por 1,10. Né? Lembrando aqui, ó, multiplicou por 1,10, você acrescentou 10%. Você pode colocar os resultados aqui do lado. Quando você multiplica 40 mil por 1,10, o resultado passa a ser 44 mil. Ou seja, os 40 mil mais 4 mil, que é 10%, que corresponde a 10% de 40 mil. Tá? Mas eu vou deixar dessa forma a escrita, né, só para nós percebermos aqui a expressão. Então, em 2006, nem precisaria ir tão longe aqui, nós temos a mesma quantidade aqui de 2005, né, do ano anterior, tá? Multiplicada também por 1,10. Quer dizer, é sempre o valor anterior multiplicado por 1,10, porque cresce 10% ao ano. Já dá para perceber aqui que após x anos contados, né, de 2003, tá, a quantidade que se tem vai ser, ou que vai se ter, 40 mil multiplicado por quanto? 1,10, olha aqui a potência aparecendo. Quando x
era 3, 1,10 aparecia sendo multiplicado por ele próprio 3 vezes. Quando x era 2, 1,10 era multiplicado por si próprio 2 vezes. Quer dizer, a quantidade de vezes que o 1,10 se multiplica, né, é exatamente a quantidade de anos. Tá? Então, x anos após 2003, a expressão é 40.000 multiplicado por 1,10. Você pode dizer que isso é, por exemplo, o y. Tá? Então, y é a população após x anos. Essa é a primeira parte do exercício. Aí fala em 2010, né? Aqui nós temos 2010. É preciso contar a quantidade de anos, né, desde 2003, quer dizer, se em 2004 é 1, 2005 é 2, é só fazer a subtração, né? 2010 menos 2003 dá 7, tá? Então, para calcular a população em 2010, basta você colocar 7 no lugar do x. Teremos, portanto, 40.000 multiplicado por 1,10 elevado a 7, tá? E aí vamos recorrer à calculadora. Aqui nós vamos usar a função potência, né, exponencial, então 1,10 ou 1,1, tá? Elevado a 7, a sétima potência. O resultado está aí, 1,948717. E 1 novamente, tá bom demais já essa aproximação. Multiplicamos por 40.000 e temos aí o resultado, aproximadamente 77.949. 77.949, essa é a população esperada aí para 2010. É isso aí, até o próximo vídeo.